Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem com vocês? Gente, agora que eu tava vendo os stories que eu postei hoje, eu tô com a cara de sono, né? Acho que é por causa do frio que tá essa cara de sono. Gente, deixa eu mostrar hoje a revisão aí pra vocês. Foi bem legal. Eu vou até tirar uma dúvida do Jean, que me mandou hoje aqui no WhatsApp. Aproveitar. Vamos lá. Na mentoria, eu ensino sobre um padrão que se chama gêmeos, né? Os gêmeos são dois candles da mesma cor, fechando abaixo das médias e a favor do movimento vigente, né? E aí ele me perguntou se esses dois primeiros candles eram gêmeos. Não eram gêmeos. Por quê? Os gêmeos, ele precisa ter espaço para descer e ele não pode estar rompendo uma estrutura importante como essa, ó. Essa daqui é a cara do suporte do dia anterior. Esse suporte aqui, eu só posso operar ele se ele for rompido, feito um pullback e uma entrada. Então, quando eu estou de cara para esse suporte, eu nem preciso pensar nos gêmeos, porque aqui de qualquer forma eu vou ter que esperar romper, tá? Porque é o fundo do dia anterior, é um suporte muito importante, tá? Por mais que eles tenham fechado os dois abaixo das médias, eles estão rompendo aqui o suporte do dia anterior. Então, ó, seria uma entrada válida. Esse rompimento, esse pullback e o candle 4 precisaria ser acionado. Aí sim é uma entrada válida de venda, tá? Eu vou pegar aqui um padrão de gêmeos que eu deixei aqui para vocês verem, ó. E esse padrão eu chamo de gêmeos. Ninguém chama de gêmeos, viu, gente? Fui eu que inventei isso. Porque é muito importante. As pessoas me veem aqui com essa cara, porque é nova, acham que eu não estudo, não sei. As pessoas acham que você sabe disso, você fez isso. Sim, eu que fiz. Ah, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Principalmente porque é um mercado que tem muito homem, são poucas mulheres, a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala, né? Porque o mercado financeiro, ele não seleciona o biotipo, ele seleciona, ó, quem estuda mais, quem, né, se dedica mais, então é quem tem sucesso, tá? Então, tudo o que eu falo aqui para vocês veio através dos meus estudos e eu criei essa metodologia. Ela não existe. Você nunca vai ouvir alguém falando de gêmeos aqui no mercado financeiro. Fui eu que dei esse nome, porque para mim eu achei legal gêmeos. São dois candles da mesma cor. Então eu dei o nome de gêmeos. Olha aqui um padrão de gêmeos. Ele não está rompendo nada. Ele fechou os dois candles acima das médias e ele tem espaço até o topo aqui. Aí, se ele vai romper, aí é outra história. Por quê? Qual que seria a minha estratégia aqui? Eu entraria nesse. Eita, ele mudou de cor. Eu entraria aqui. Deixa eu pôr outro. Eu entraria aqui, ó. E a hora que ele batesse aqui 100% do meu alvo, ou 61,8, eu já protegeria a minha operação. Por quê? Porque ele está rompendo um topo. Pode ser que ele rejeite esse rompimento, né? Então eu ia proteger minha operação, mas ele foi lindamente. O padrão de gêmeos é um padrão de explosão. Logo, ele precisa ter espaço para explodir para cima ou para baixo, tá? E aí ele explode, fez um pullback e continuou a subida, tá bom? Depois me fala aí, Gia, se você conseguiu entender. E aí também, vamos lá, continuar a revisão. Então, ali não era um padrão de gêmeos, tá? Aqui não era um padrão de gêmeos, o que que eu fiz? Eu tenho um importante suporte aqui na minha cara, eu espero romper, fazer o pullback e deixar uma entrada. E essa semana que passou, a gente viu que a VWAP ela está se movimentando diferente aí. Em vários momentos, o mercado estava tão forte que ele nem respeitou alguns padrões, ele simplesmente continuou o movimento. Então, se ele tivesse sido acionado no candle 4, seria uma venda válida. Por quê? Até agora eu não tenho candles de reversão aqui, né? Então, eu poderia entrar. E aí ele começa a deixar candles de reversão. Na verdade, esse candle com esse pavio aqui é mais uma rejeição dessas médias. O candle de reversão, ele é mais ou menos desse jeito, ó. Entendo assim uma coisa, a rejeição, ela está batendo em um lugar e rejeitando. A reversão, ele está simplesmente revertendo o movimento, tá? Ele veio no movimento de baixa e começa a deixar aqui no candle 6 candles de reversão. Ele não encostou em lugar nenhum, né? Ele simplesmente deixou um candle que, se for acionado o pavio ali em cima, ele vai dar esse movimento para cima. Ele vai reverter esse movimento aqui de baixa, beleza? Então, foi o que eu falei lá. Poderia tanto ter entrado na compra aqui no candle 6, o stop curtíssimo,
e buscar do alvo até aqui essa resistência, tá bom? E aí, beleza, o mercado rompeu e começou a deixar candles que eu considero de continuação, mas quem gosta de bastante suporte e resistência, ele tá batendo aqui, ó, no no fechamento aqui do dia anterior, né? Então aqui ele está rejeitando. Quando você olha assim o contexto, às vezes você vai precisar marcar aí um suporte, uma resistência. Você percebe que ele começa a rejeitar várias vezes o mesmo lugar. Se ele acionasse esse candle branco aqui, ó, que é um candle de continuação na cor do movimento, aí seria caracterizado um pullback, ó. Por isso que eu não marco. Eu faço isso, ó. Eu deixo sem nada, porque eu não gosto de marcar informações do dia anterior. Na minha cabeça, ele rompeu, está fazendo um pullback. Se ele acionasse aqui o candle 13, ele daria continuidade a esse movimento. Ele não acionou. Então, logo a gente tem que pensar em venda, né? Por que eu gosto também de candle a favor do movimento? Porque ele vai confirmar que ele está fazendo aquele padrão, que ele vai dar continuidade naquele padrão. Então, ele rompeu aqui, fez um pullback, deixou um candle de entrada e não foi acionado. Então, agora eu paro de pensar em compra, né? E aqui ele deixou mais um candle que seria rejeitando essa região aqui, tá bom? E aí, logo o que ele faz? Ele rompe as médias para baixo. Gente, isso é muito importante. Quando ele faz um sinal de rompimento, significa que ele está com muita força para o outro sentido. Dificilmente, qual que seria um padrão legal aí de rejeição? Ele romper, engolfar, fechando aqui em cima. Aí é um padrão de compra. Não, ele rompe, faz um pullback abaixo da 9 e fecha outro candle abaixo das médias. Então, é uma venda, tá? Olha, se eu não estiver conseguindo explicar, me chamem aí no direct. Você fala, eu não entendi nada que você está falando. Olha só, aqui. Se você tivesse deixado seu stop aqui em cima, você ia pegar esse movimento, tá? Mas eu ensino lá na mentoria a proteger a operação quando você vê que ela alcançou um determinado alvo. Então, nesse caso, se você tivesse protegido, você teria sido estopado. Mas se você falar, não, é gain ou loss, deixa o trade correr, seria um gain aí lindíssimo, tá bom? Então, o que aconteceu aqui? Ele não acionou a compra, rompeu, sinalizando que vai descer, fez um pullback abaixo da 9, isso é muito importante, e fechou aqui abaixo das médias. Então, é um trade de venda válido, tá bom? Aqui à tarde, complicação, gente, muito complicado operar. Se tivesse pegado esse trade aqui, poderia ter saído no 0 a 0 ou poderia ter segurado aí e deixado o trade rolar. Mas aqui embaixo, eu acho que eu não faria muita coisa. Por quê? Quando ele tenta romper aqui a nossa linha vermelha, ele começa a deixar candles de rejeição. Então, se você tivesse marcado aqui, ó, marque essa primeira volta, ó, ele criou um canal aí, você consegue perceber? Aí fica clicando em tudo. Ele criou aqui um canal, ó. Então, difícil operar aí dentro, né? Na parte da tarde, o volume começou a cair. Eu já não gosto de fazer operações, mas deixa eu ver o que eu faria. A partir do momento que ele rompeu aí embaixo, o que eu ia fazer? Ó? Ele rompeu, fez o pullback e deixou uma entrada. Mas olha aqui, eu tenho esse espaço ainda que ele precisa romper aqui também. Eu não tenho espaço para trabalhar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma operação aqui, bem aqui na cara do outro suporte? Não vou aguardar outra movimentação. Aí ele sobe e volta, deixa o. Olha aí quem vende sem volume aqui na cara do suporte, é estopado, né? Ele vai lá na VWAP fazer um pullback, ó. Piorou aqui ainda, hein? Aí ele foi para cima, fez um pullback, deixou uma entrada. Quem que entrou nessa compra aí? Mais uma coisa, por que que eu gosto da VWAP passando abaixo da 9? São por esses momentos aí. Tem momentos que a gente consegue pegar o trade no movimento que ele está fazendo? Tem. Mas olha uma situação aí. Por isso, gente, que é muito importante. Eu fico vendo o pessoal falando, ai, o dólar não está dando movimento. Mas é claro, como que você vai entrar nesse trade sem volume, a VWAP passando acima da 9, já, que horas? 2 horas da tarde, é pedir para ser estopado mesmo, sabe? Então, eu não faria nada aqui e aguardar essa movimentação. Olha a diferença de quando. Aí ele deixa até um candle de reversão aqui, ó, no 36. Vocês estão vendo? Olha a diferença de quando a VWAP está passando acima da 9 para venda. Para compra, ela tem que estar abaixo da 9. Para venda, ela tem que estar acima da 9. Deixa eu pôr mais para cá. Olha só a diferença, ela vai de uma vez. É só aguardar esse cenário acontecer.
tá? Se quisesse ter pegado aqui, ó, no 28 foi um candle de reversão, buscado aí até a 9, né, até a VWAP, desculpa, buscar aqui um trade até a VWAP, são trades curtos, porque o mercado tá sem volume, né, para dar um trade longo aí. Aí ele rompe aqui a VWAP, faz um pullback, eu não entraria aqui, porque esses são candles de reversão, eu entraria aqui, ó, no 36, no candle de reversão. Ó, mas você vê, 9 pontos. É uma coisa que não vale a pena, gente, de verdade. Para quem gosta de operar na parte da manhã, sabe que o movimento está acontecendo na parte da manhã, né? Mas aqui era um trade válido. E aí, acabou o dia, né? Então, foram esses trades, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda no direct para mim ou me manda aí no YouTube mesmo, nos comentários, tá bom? Fica à vontade, porque eu quero muito ensinar vocês e eu quero que vocês aprendam aí a minha metodologia, tá certo? Uma boa noite para vocês.